Sejam bem-vindos a mais um IELcast, do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos, porque a terceira temporada vem aí. Hein? Mas eu quero saber se você está montando o seu novo empreendimento, Coach Jones. É verdade. Coach Jones. Johnny Coach. Johnny Coach, boa. É verdade. Hoje o podcast vai ser muito bacana, a gente vai falar sobre essa validação de coach no Brasil. Hoje a gente vive uma era digital completa, muito forte, e a gente tem que separar nesse momento quem é quem. Quem tem validação sobre isso, quem não tem. Não dá para o cara falar de sucesso sem ter uma empresa. Sem ter uma empresa, sem nada. Não dá para o cara falar de sucesso, Kilson, se ele ter passado por uma empresa de sucesso. É verdade. E hoje tem um bocado, não tem? Oh. Um bocado aqui no Nordeste, é um monte de gente sobre isso. Você tá muito elegante, cara. O Heron veste o homem atual. Eu encontro o Heron onde? Nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e também no Teresina Shopping. Um abraço à turma da Noroeste, à turma da Heron. Alô, Rondinelli. Que sempre acreditaram muito nesse projeto. Muito obrigado pela participação. Aliás, eu quero te convidar, na verdade, para você consumir todas as nossas marcas. Elas aparecem aqui atrás nos telões e acreditam nesse tipo de comunicação. Então, se você consome internet como a G3, já consome G3. Se você consome o Empório do Zeca, por exemplo, um lanche mais rápido, com uma credibilidade absurda, né, Kilson? Muito bom, dê essa moral, né? E pode validar lá que é muito bom, que é muito gostoso, vale muito a pena. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados, às 10h30 da noite. E Kilson, sim. Lembrando que nós estamos lá no TikTok, com mais de 244 milhões de views, no Instagram atingindo quase 2 milhões de contas todos os meses, e a gente está muito feliz com o que está acontecendo no digital com a gente. Bom, hoje, Kilson, a gente bate um papo muito bacana, eu acho que vai ajudar muita gente, na verdade. Esse é o intuito do IELcast. Esse cara tem uma validação muito importante. Quando a gente fala em validação, é que ele participou de processos ainda no analógico, nessa transição para o digital, o que é muito válido, por isso eu falo validação. Ele foi membro da BIC, vou falar sobre isso daqui a pouco, da Telefônica, Vivo, que é muito forte, inclusive eu sou cliente Vivo, da Ambev, que não precisa nem falar nada sobre a apresentação. Sou cliente lá. Coca-Cola, entre outros grandes players. Hoje ele é palestrante de desenvolvimento humano, coach, especialista em produtividade e desenvolvimento de negócios de alta performance. Quando a gente fala de alta performance, quase que diariamente nós vivemos em alta performance diariamente. Uma salva de palmas para Genivaldo Alencar. Grande Alencar. Tu tem algum apelido que a galera te chama mais internamente? Tem Alencar. É Alencar, é sobrenome. Não, brincadeira. Assim, apelido a gente tem quando garoto, tem muitos, né? Cabeção, orelhudo, enfim. Se eu for falar... Eu te falo assim, porque os nomes são tão complexos. É Yeldson, para abreviar Yel. Mas o nome de guerra é Alencar. Alencar por onde essas empresas que você falou, por onde eu passei, a minha vida corporativa, profissional, Alencar, né? Todos eram Alencar. Todos. É Genivaldo. Genivaldo. Demora um bocado. Alencar é mais rápido. É mais fácil. Genivaldo. Genivaldo. Alencar é mais prático, rápido. mais otimizado. A gente vai conversar sobre várias coisas, mas eu queria trazer mais assim para esse bate-papo um campo mais sobre vendas, sobre... Acho que é muito importante no momento que a gente vive hoje. Eu penso muito que cada brasileiro ele quer ser empreendedor, ter sua startup, viver do seu negócio e passa muito por conhecimento. Cara, que barato você trazer. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo, com o Yeldson. Está vendo um cara ouvindo de perto a voz mais grave que tem no Piauí, cara. Eu que aplaudo aqui, eu que estudo voz, eu que ajudo pessoas a se comunicar com a voz melhor, mas estar perto desse cara, dessa voz de trovão, é um prazer. Obrigado por muito obrigado. Te conhecer pessoalmente aqui. Você sabia que ele apresentou shows por quase 15 anos? 15 anos? Não, e ele me falou ali, Yeldson, um pouquinho, ele disse assim, Alencar, cara, eu não vou chegar no tom, tá? Esquece. Mas o tom dele é esse, é natural. Não dá pra chegar. Cara, apresentou Chitãozinho Chororó, 10 anos de Aviões do Forró. Cara, um monte de coisa que eu acho que cabe aí depois um podcast. Ele já tem o dele. Já fizemos, já. Já fez, já. Mas é muito foda ele. Eu acho que o Kilson, ele representa muito fortemente essa parada dos comunicadores internos. Hoje a gente não tem o digital, né? Assim, hoje a gente tem o digital. Muito forte. A época não tinha, era muito analógico. O cara tinha que ter talento, sabe, Yeldson? Acho que nos anos 80, 90, ali na metade dos anos 90, Kilson, o cara tinha que ter o grave natural como você tem, o cara tinha que ter muito talento. Hoje a tecnologia ajuda muito, sabe, Yeldson? A gente pode até começar partindo da comunicação, porque
Eu quero trazer alguns temas para a gente falar. Primeiro, claro, a validação do coach, o trabalho que eu já faço de coach há 4 anos. Hoje eu trabalho com produtividade para negócios, assim, eu vejo que a sua agenda, por exemplo, do pouco que nós temos nos conectado é muito corrida e a agenda de todo mundo hoje é corrida, é cheia, mas comunicação, falando da comunicação profissional, antes se pedia muito que o profissional tivesse bastante talento, hoje a gente usa muitas ferramentas, né? Mas na vida produtiva, no dia a dia do trabalho das organizações, você se comunicar bem é um diferencial competitivo independente do que você faça. O vendedor, por exemplo, se o cara é médico, se é advogado, seja a área que trabalha, que atua, ele precisa ser, assim, entender de relacionamentos para vender bem, mas comunicar com efetividade. Até porque cada um tem uma TV na mão hoje, né? Sim, Dependendo na palma do nível e do nicho que ele procure. Mas Sim. a gente vai chegar nessa prateleira de negociações, mas eu queria entender quem é o Genivaldo Alencar. Você é filho de quem? Cara, muito prazer, eu sou filho do senhor Antônio Alencar e da dona Maria Olinda, são pessoas do interior do Piauí, de Água Branca e São Pedro do Piauí, se encontraram ali e eu vim morar em Teresina aos 5 anos de idade. Eles trabalhavam com o quê? Meu pai lavrador e minha mãe em escola pública, né? Aposentou em escola Mas estadual. ela era o quê na escola estadual? Minha mãe era merendeira da escola, né? Então, assim, a gente Que tem era uma uma raiz. profissão há 20 anos atrás essencial. Minha mãe se aposentou há 10 anos atrás, né? Eu falo 20 anos, porque ela era extremamente essencial nas escolas. Exatamente. E, assim, a gente... os valores que os meus pais me trouxeram para a vida me fizeram buscar por esse inconformismo construtivo continuado, sabe, Eldson? A gente sempre procura não só estar entre os melhores, mas buscar fazer o melhor cada dia, buscar aprender coisas novas sempre para que a gente consiga despontar. A cultura de nós nordestinos, nós piauienses principalmente, tá se auto-validando o tempo inteiro. Essa é uma dor que eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo podem, enquanto piauienses, falando aqui, isso não é vitimismo, tá? Isso é uma verdade que a gente vive. Dores. São dores. E quando a gente vem do interior, que a gente chega na capital, por exemplo, eu cheguei com 5 anos de idade, mas aos 12 anos de idade eu já trabalhava. Eu sou filho mais novo de 4 irmãos e todos sempre trabalhavam. Então, atrelar o trabalho. Eu entrei na faculdade também muito cedo, entrei com 17, 18 anos. Mas vamos nessa vibe aqui dos 12 anos ainda, porque é o jogo. Então, assim, você fazer todo esse percurso de sair do interior, de se aceitar e depois aprender coisas novas, se validar, ser aceito até na cidade que você vai morar, tudo isso me fez ser esse profissional inconformado em buscar aprender mais, cada vez mais e aprender por Mas eu acho que para chegar obviamente, nesse patamar de 19 e tal, 18, quando você chegou, eu quero entender, assim, tu é o filho mais novo de 4? Sou o caçulo de 4 irmãos, né? O teu pai, obviamente, trabalhava com roça. Com roça, e a tua mãe vivia um momento de educação, embora ela fosse merendeira. Então, ela entendia que aquela transformação educacional é o que ia mudar a realidade de vocês? Inclusive, na família, até pouco tempo, eu era o único filho formado, né? Eu falo até 10 anos atrás. Eu já tenho 41 anos, né? A gente pode até falar no plural, 41 anos. Mas até 10 anos atrás, eu era o único filho formado, pós-graduado, enfim, dentro da família. Isso... os meus irmãos, por vir do interior e acreditar muito na força do trabalho, eles apenas trabalhavam. Na força física. Na força física. Não intelectual. Exatamente. E já a minha mãezinha, por entender que se eu pudesse estudar um pouco mais, se ela pudesse validar isso em mim e eu acreditar e fazer isso acontecer, isso foi de forma tão intensífica na minha vida que eu me formei em 2 áreas completamente diferentes, né? Eu sou formado em marketing, sou marketólogo de formação, mas eu também fiz faculdade de contabilidade, fiz faculdade de administração. Então foram 3 formações? Mas eu me pós-graduei em gestão empresarial e gestão de pessoas. Ou seja, a gente vem estudando o tempo inteiro para entender que a gente pode ser melhor. E eu acho que isso até chega a ser uma busca interna de cada um. Você nunca está satisfeito com se focar em uma coisa só e acaba fazendo outras coisas. Essa validação sua de querer dar certo, ela se passa muito pelo cenário familiar que você teve? Sim, eu quero até entrar já um pouco mais adiante, porque muito jovem eu entrei no sistema Coca-Cola, por exemplo, para trabalhar, né? Entrei ali na base. Com quantos anos? Entrei com 21 anos de idade. Pô, mas tu pulou muito, eu quero entender ainda essa parada porque a gente vai chegar lá. Mas eu só quero entender, porque assim... o tamanho do que é a educação na vida de um jovem que muitas vezes não tem a oportunidade de uma escola particular. Então, é filho de marendeira, pai da roça, o filho mais novo que é para ser o mais babado e tal. Pois né? É sobre isso. Qual foi o momento de percepção
um momento de virada de chave, de virada de chip. Disse assim, não é para mim. Ficar aqui não me limita. Quando eu entrei no mercado de trabalho mesmo, de verdade. 21? Não, eu entrei bem antes, né? Mas no mercado formal que eu falo, e uma grande empresa. Quando eu entrei numa grande empresa, por exemplo, Coca-Cola, eu entrei como promotor de vendas, aquele repositor. Acho que tem uma galera que nos acompanha, que faz esse trabalho manual de abastecer ali e tal. E saí do sistema Coca-Cola como gerente de unidade, né? Começou como repositor? Comecei como repositor, passei por todos os cargos possíveis, né? Passei para vendedor, representante, coordenador de vendas, supervisor. Aí fui gerente comercial, depois passei a implantar, participei de uma implantação de uma unidade de distribuição. Ou seja, eu conheci todos os trâmites do negócio, como acontecia por dentro. Passo a passo. Passo a passo. E isso, eu estou juntando o assunto da minha formação com a entrada num grande player, porque realmente eu me dedicava tanto àquele negócio que eu sabia que tudo que eu tinha aprendido, que eu tinha validado, eu tinha que colocar em prática em um negócio grande. Logo depois, eu vou juntando aqui um pouco do meu currículo, só para a gente se conectar um pouco mais. Acho que esse é o propósito desse início. Logo depois, eu trabalhei em algumas grandes marcas, fiz implantação, inclusive, de multinacionais aqui no mercado do Piauí. Uma vez eu até te encontrei em 2013 para a gente fazer implantação. Há muito tempo, né? A gente está em 10 anos atrás. 10 anos atrás. Você sabe, eu tenho um problema de memória absurdo. Eu tenho alguns lapsos de memória mais antigos, mas às vezes eu não lembro o que eu falei. Eu acho que é muita informação, cara. Acho que quando a gente lida com muita informação, a gente acaba deixando os pormenores passar. Eu compartilho com muita gente o meu dia a dia, porque eu não consigo às vezes lembrar, mas enfim. E nessa época que você me encontrou, tu estava onde? Bem, eu fiz um trabalho na Heineken antes, e a gente fazia a gente fez a implantação da Heineken no Piauí, fazendo mesmo a cobertura dos pontos de vendas, cadastramento, etc. E aí a gente foi convidado para um projeto novo. Fala o nome não, né? Pode falar, de boa. A gente fez a implantação da cerveja proibida. Na cerveja proibida. Era tipo uma sequência da Heineken ou tu já estava na cerveja? Eu me desliguei. Tu tinha saído da Heineken e te pegaram para a cerveja proibida. Lembrei agora. Porque na cerveja proibida eu já entrei para um cargo de executivo mesmo, para abrir mercados, trabalhei mais em um estado, né? Então ficava... Eu lembro que vocês queriam cases assim para mostrar que o cara estava consumindo aquele produto. E a gente fez uma campanha assim interessante, sabe? A gente chegou a capilarizar todo o Piauí, a gente colocou distribuidores em todas as regiões do Piauí. Eu até batia no peito e brincava que a gente vendia mais do que Heineken, né? Mas enfim... E naquela época vendia mesmo. Vendia pra caramba. Por que a proibida não deu certo, velho? Bem, essa é uma pergunta que eu vou deixar aberta aqui pra você. Eu queria pegar o que ele Não, é porque é legal eu te falar, Yeldson, que enquanto profissional, o nosso trabalho de implantar uma marca nova, a gente acredita muito no produto, sabe, Yeldson? O vendedor, ele se apaixona, ele se encanta com o produto, ele estuda, ele se prepara e ele vai abrir mercado. Como você viu que eu conversei com gente até em Goiás, por indicação sua, e... A gente acredita e muitas vezes não depende o processo de vendas e de sucesso, ele não depende unicamente do vendedor. Então a gente vai ali na frente, abre mercado, mas o negócio ele não perpetua. Em seguida, a proibida, eu tive uma experiência um pouco mais adiante, eu retornei para o sistema Coca-Cola e depois eu fui para a BIC, que foi uma experiência incrível, eu trabalhei com uma abrangência maior, Piauí, Maranhão. E com uma marca extremamente consolidada. Incrível. E hoje os grandes amigos que eu tenho no mercado me conhecem muito pela BIC, pelo trabalho que a gente fez, claro. Eu vou fazer uma primeira pergunta que eu acho que é um divisor aqui. Qual é a grande diferença de você trabalhar com uma Heineken, com uma BIC, e você trabalhar com uma proibida que não tem a validação completa do mercado, mas por acreditar e saber que se o trabalho for no ecossistema completo dá certo? Às vezes não dá porque o ecossistema ele não funciona como deveria funcionar. Qual é a grande diferença? Cara... Obrigado pela oportunidade de responder isso. O vendedor ama responder aquilo que ele é... Principalmente por cenários diferentes, o vendedor ele gosta de se sentir desafiado, sabe? Você entrar com a marca nova de cerveja no mercado que é da Ambev, por exemplo. O mercado que é de Ambev e dois grandes players tomam de conta... A Ambev tem 84% de market share de cerveja no Brasil. Então a gente... E nesse mercado de cerveja se divide em 3, 4 no máximo? Eu me refiro à época, tá? 84% de market share. Hoje diminuiu. Mas eu era um jovem, né? Em 2013, há 10 anos atrás, eu tinha 30 anos, né? Então, para mim, era uma baita de uma oportunidade de realmente validar a capacidade que eu tenho de fazer as coisas acontecerem. Então, abrir um distribuidor em Picos, como a gente fez, abrir um distribuidor em Corrente do Piauí, outro em Parnaíba, integrar esse cara com a capital, fazendo um trabalho perfeito. Então, isso, Yeldson,
a gente consegue olhar para o nosso resultado e ver que a gente está fazendo um diferencial competitivo enorme. É o que eu faço hoje, por exemplo, com o meu trabalho de vendas. Hoje eu treino vendedores para alta performance. Eu digo para os caras, eu junto os caras na sala, imersão de vendas e acompanhamento dos caras, e digo para eles, cara, para de trocar dinheiro por produto, a gente tem que trocar relacionamento por resultados. Então, quando a gente troca relacionamento por resultados, consequentemente, a gente bate meta. E meta hoje é o que existe em qualquer empresa. Você tem que bater, porque é produtividade. O negócio que vive sem meta é um negócio fadado ao fracasso. Então, o primeiro ponto de todo negócio, você tem que mensurar exatamente onde você quer chegar. Como eu estou aqui conversando com você, o meu objetivo, claro, é me integrar, você falar de comunicação, estar mais próximo de quem comunica com eficiência, porque eu tenho uma meta de me comunicar melhor, eu já falo na TV, enfim, a gente já tem os canais de comunicação, mas estar ao lado de quem comunica com eficiência é uma meta pessoal, produtiva minha, concorda? Concordo. Então, quem sabe o que quer, Yeltsin, constrói pequenas metas para, no futuro, chegar num grande resultado. Então, você pode até querer muita coisa. E aí está mais uma dor e um defeito de muitas pessoas que confundem a capacidade de ter uma ambição saudável, com qualidade, do que querer tudo para si. Então, eu acredito que ter uma ambição saudável nada mais é do que você olhar para o todo, dividir as partes e começar a andar passo a passo. Se você começa a andar passo a passo, você começa a construir grandes resultados. E nesse passo a passo, qual é o tamanho da importância da família nisso? Esse é a maior fatia. Se a gente for fazer um mapa de autoavaliação sistêmica da vida, que a gente chama, e dividir em pilares importantes, aí eu posso dividir o espiritual, a vida, o profissional, o lazer, o social, enfim, se eu for dividir o que a gente acredita na vida sobre os pilares que a gente efetivamente executa, efetivamente a gente vive, a gente precisa dar um grau de importância nesses pilares para que eles sistemicamente se completem, Yeltsin. Porque você é um grande comunicador, a gente está aqui trocando ideia. Mas eu tenho certeza que se você não sair daqui e for um grande pai, você vai fazer falta para os teus filhos. Eu acredito que quem está assistindo a gente, por exemplo, pode ser um grande empresário, pode ser um cara de muito sucesso na vida, pode ter grandes resultados. Mas se o cara não tiver grandes resultados dentro de casa, então ele não vai ser uma vida completa. Então nós temos essa interdisciplinaridade que nos completam, sabe, Yeltsin? E é esse o ponto, cara. Não apenas ser um grande cara de resultados e bater todas as metas, mas bater as metas da vida também. Faz todo sentido. Eu te perguntei isso hoje, por acaso, antes de a gente começar esse podcast, meio-dia é o horário que eu tenho de meio-dia até 1h30, e tem um cara, Kilson, que eu gosto muito, que é um cara que chegou nos Estados Unidos, chama Vlog do Rodrigão, o nome do canal Já dele. vi demais. Já viu? Demais. Pois é, ele bateu 1 milhão de seguidores e ele fala nesse vlog de hoje que se empolgou com o sucesso, Sim. que começou a ter reconhecimento nas ruas, e ali ele abandonou a família, e ali ele achou que a família não era importante, quando, na verdade, a esposa que sempre acreditou nele foi a base desse lastro para que ele crescesse. E ele teve uma oportunidade que poucos têm, né? De fazer o caminho de volta, e ele muda o nome agora de Vlog do Rodrigão para o nome do sobrenome dele e trazer os membros da família para dentro. Eu te pergunto sobre isso. Quantos se perdem nesse caminho? Yeltsin, é muito importante a gente deixar claro 3 perspectivas que eu falo sempre, né? Perspectiva sobre o que você está construindo, ferramentas, que é o que você tem à sua disposição, e o meio que você vive. Quando você faz essa pergunta, eu levo realmente para o lado humano. Então, o meio em que a gente vive, ele nos fala muito sobre o que somos, onde estamos e para onde vamos. Quando nós começamos esse bate-papo, você diz assim, cara, mas de onde você vem? Cara, eu tenho uma família humilde e tal, mas eu estou aqui. Hoje eu sou um executivo de sucesso, sou empresário, trabalho somente com a minha consultoria, trabalho somente com meus negócios. Eu acredito que eu construí um meio ambiente, um meio de vida tranquilo de viver em paz, pagar minhas contas e prosperar. Esse é o ponto do meio. Quando eu falo de ferramentas, quais ferramentas eu posso construir? Eu estou falando no digital hoje, estou buscando novos meios de comunicação, estou trazendo novos métodos de ferramentas para treinar melhor vendedores, para aumentar ainda a minha capacidade de entrega. E essas são as ferramentas. E qual a perspectiva disso? Cara, é impossível não dar certo. Se você está fazendo algo na vida, onde o seu meio em que você vive está integrado, a sua família, seu trabalho, as pessoas que você ama, se essas pessoas fazem o seu meio ser forte, aí o vlog do Rodrigão, certamente em algum momento ele deve ter olhado para dentro. Cara, o que é que eu estou fazendo do meio da minha vida, bicho? O que é que eu estou fazendo da minha vida, né? Então, esse é o meio. Aí o cara vai usar as ferramentas, porque, Yeltsin, ferramenta é ferramenta. Isso aqui é lindo, maravilhoso, mas isso aqui é ferramenta.
Isso aqui, claro, complementa seu trabalho. Mas isso pode acabar ou pode ampliar, concorda? Concordo. E a perspectiva disso, cara, vai chegar lá no final da curva, a gente sempre se encontra. A gente sempre se encontra. Ou embaixo ou em cima. A gente quer estar todo mundo Na roda. nivelar. Todo mundo em cima, né? Na roda, isso aí. eu brinco sempre que o difícil é você entrar na roda. Na roda, quando eu falo roda gigante... Deixa claro esse negócio de roda, porque é complicado. É né? verdade, boa. Eu digo sempre aqui que o difícil é você conseguir entrar na roda gigante do seu nicho. Sim. Momentos você vai estar em cima, você está mediano, você vai estar embaixo, mas você está com um banco, você está sentado, você está validado e o seu posicionamento é lá. É isso aí. É. Cara, deixa eu só botar um adendo aqui na nossa fala. Quando nós tivemos falando sobre a pauta, eu falei sobre validação, sobre o teu trabalho que eu já acompanho há algum tempo, e você falou um negócio interessante para mim, Alencar, cara, mas eu passei 7 anos para me validar, para as pessoas perceberem isso, né? Comunicação, eu, por coincidência, só estou há 2 anos na comunicação de verdade. Ele é apresentador era da Band e agora vai para a Cidade Verde. Não, a gente... Pode falar? Ainda não, porque a gente tá... Mas vai com um programa novo. A gente vai com um programa novo aí, a gente tá essa questão de validação é muito importante, porque muita gente, hoje com o digital, existe uma grande diferença entre comunicar e influenciar. Né? Influenciar, ele tem um tempo muito curto. Ele consegue, na minha opinião, isso é minha opinião, ele influencia até determinado momento, até que outro influenciador chegue e tome aquele espaço. Comunicar, e eu uso aqui, por exemplo, a gente tem grandes comunicadores que estão validados Silvio Santos. Sim. Celso Portiolli. Faustão, Celso Portiolli. Você encontra esses caras numa prateleira? Difícil. E se for olhar para essa prateleira, ela é cara, hein, para chegar lá. Agora, sabe aquela modinha que tinha, que rápido passava, os raps, aqueles singles? Isso é um pouco do que se faz com influência digital hoje. Tem algumas coisas que não são tão significativas, são vazias. Tem uma galera lendo TP do celular e fazendo vídeo achando que é autoridade. Tem uma galera dando treinamento de vendas e não tem nada de experiência com vendas. E eu trago até a validação do coach. Cara, você quer contratar um consultor, um mentor, um coach para o teu negócio? Dá uma olhada no currículo dele. Vê o que é que ele já realizou de verdade. Vê o que é que ele realizou de verdade. Eu passei... Por que de verdade? Tem gente que é de verdade de mentira? Tem gente que é de verdade de mentira, campeão. É triste falar isso aqui, mas assim... é verdade. O Kilson fala muito sobre isso. Como é que tu fala, Kilson? Hein, voz? Tem muita coisa não, que como tá é que tu aí, fala? Que o cara vai vender um curso de sucesso. mas que não tem uma empresa. Não tem um CNPJ, que já quebrou 50 CNPJ. E, aliás, nunca participou de empresas de sucesso. Nunca participou, nunca nem entrou em nenhuma delas. Se fizer o resumo... Cara, de verdade, assim, tu fica abismado quando vê algumas coisas assim. Demais. Porque, veja bem, a ferramenta do coach é algo impressionante. Os grandes empresários, Bill Gates, enfim, os caras, se eu for falar nome aqui, a gente vai passar muito tempo. Esses caras fazem coach, Edson. Por quê? Porque esses caras entendem a ferramenta do coach, como, vou dar um exemplo. Na comunicação, como eu ia falando, eu tenho 2 anos. Um cara que tem 20 anos, Yeltsin. Eu tenho 22. O cara que tem 22 de comunicação, ele tem muito a contribuir comigo nesse meu ponto de partida, certo? Porque se eu aprendo o melhor desse cara, eu vou aperfeiçoar o meu e crescer. Foi assim com o Celso Portiolli e Silvio Santos. Total. Foi assim com o Gugu e etc. As grandes referências que a gente tem. E eu tenho certeza que é assim com você para chegar no persona e é isso que hoje você faz. O coach é isso. É juntar a experiência, o que eu faço. Eu tenho 22 anos com vendas. Será que eu aprendi a vender um Total. pouco? Então, se validou. Eu acho que a palavra é essa, isso. validação. É isso. Validação é a palavra. E desculpa te interromper sobre isso, mas é bom te interromper sobre isso. Tá. Porque a regra hoje das startups para investimento é você validar o seu produto. Por exemplo, coach. O cara só valida se ele tiver cabelo branco, time. Ele não consegue validar. Essa é a minha opinião, posso estar completamente errado. Me corrija se eu estiver. Você tá... Assim, eu não consigo entender como alguém consegue validar um curso em 1 ano. Porque na verdade existem formações e formações, e assim, a formação séria de onde eu passei, eu não vou fazer merchandise aqui, mas é uma formação que elas são 864 horas. E 864 horas você não faz em 1 ano. Né? Nem com hipnose também. Nem com hipnose. Agora, uma vantagem também que eu não posso Que não é errado a hipnose, que é uma ciência. Tem gente que se utiliza dessa ciência, para outros tipos de frutos, mas enfim, eu só fiz... Cara, a gente está vivendo em uma geração de ansiedade, de falsa verdade, né?
e de tudo livre de fácil acesso. Então, o que a gente precisa entender é que existe problema, existe objetivos. Se você atrelar os seus objetivos para resolver seus problemas, mas não necessariamente encurtando o caminho, mas buscando os meios que vão... Por exemplo, Yeltsin, eu tenho DRT de jornalismo, eu não fiz jornalismo, eu fiz faculdades em outras áreas, mas eu não fiz jornalismo. Mas eu não me sentia bem falando na TV sem ter o DRT de jornalismo. Então, eu fui me validar. Eu fui para São Paulo, estudei com Antônio Stoltz, estudei com Renata Ribeiro, da Globo, enfim. Fiz uma formação, uma preparação, mas fui consumindo o que aqueles caras estavam fazendo para me entender. Cara, agora sim eu tô validado. Tô validado e estou seguro. Mas isso não é buscar validação, tá, Yeltsin? Ainda tem esse outro ponto, né? Tem gente que fica o tempo inteiro buscando validação. Isso não é buscar. Isso é, sim, consolidar algo interessante e se mostrar para o mercado mais carimbado. Eu acho que esse que tu fala é muito importante. Na verdade, não é se validar para os outros. Eu acho que é uma autovalidação. Diz assim, eu tô pronto, agora eu posso ir para o próximo degrau. Porque você pega um caminho, você vai para um caminho, né? Aí você não tem certeza se aquele caminho que você está caminhando vai chegar lá onde você está. Então, não custa nada se auto-perceber, né? Poxa, mas será se os caras que estão fazendo comunicação ou jornalismo têm DRT e tudo, será se os caras fazem tudo errado? Eu que aprendi a fazer no videozinho no celular que eu vou... Então, é essa validação que eu estou falando. Qual é o tamanho do prejuízo para essa meninada que consome, por exemplo, a gente tem hoje grandes plataformas que elas se transformaram em plataformas curtas, né? Tem TikTok, Reels, Shorts, Kawaii, entre outras. Qual é o tamanho do prejuízo daqueles que se aproveitam da ânsia e da vontade de conhecimento para transformarem as suas vidas, de pseudos coaches que fazem um curso, eles fazem cursos de 30, 40 horas e se colocam como resolutivos em qualquer solução. Esse tipo de prejuízo na vida de cada um, qual é o tamanho da M que pode dar? Tá, a M é muito grande porque vai dar para ele mesmo, porque volta. Tem até um ditado que diz que a água sempre bate, né? A água vai, mas ela sempre volta e bate, porque não é algo consistente. Para que se tenha algo consistente, cara, nesse ponto eu tenho uma visão tradicionalista. Eu acredito que a pessoa, para ter resultados consistentes, ela tem que passar pelo processo, Yeltsin. Sim. E o processo que eu sou... É muito importante tu falou os processos. Nem todo mundo quer passar pelo processo, cara. Todo mundo quer o resultado imediato. Explica didaticamente esses processos. Tá, o processo é preparação, primeiro ponto. Vamos lá, eu vou falar até de uma preparação profissional, independente da área que você atue. Cara, se você tiver aquela capacidade... Vamos imaginar o podcast. Podcast do Yelcast. Pô, e um barato. Acabei de ter uma aula interessante sobre comunicação aqui. O cara tá dirigindo toda a sua equipe aqui no ponto. Tem 7 pessoas falando com ele conversando comigo, integrando a pauta, falando com o Kilson Jones. Esse é o processo. Fazer isso aqui pedagogicamente dar certo não é fácil. Você tem que se ligar nos detalhes. É por isso que você está fazendo sucesso, por isso que muitas pessoas estão assistindo. Por quê? Porque as pessoas entendem que você faz com cuidado, com carinho, você olha para a percepção das cores, você representa as marcas que você faz com responsabilidade. Então, juntando todo esse ponto, esse processo, fica bem feito. E, gente, sinceramente, me diga uma coisa, você que está assistindo a gente. É bom ver o bem feito? É bom, né? Agora, passar pelo processo de fazer o bem feito... E tem um processo que eu acho que tu pode falar muito sobre isso, que tem uma atração muito forte. Por exemplo, você cria a ideia, você planeja a ideia, você executa para errar. Os humoristas fazem muito isso, as oficinas de piadas, né? Teste de piadas. Processo criativo em si. Tudo isso são todos os processos, né? Eu costumo, e eu só fazer uma brincadeira interna, que eu até replico isso para os meus coaches, que é se colocar na zona difícil. Você conseguir colocar sua mente no momento difícil, no momento que você acredita que não vai dar certo, e aí você ensaia. Não vou negar que com programação neurolinguística, por exemplo, a gente brinca PNL, a gente brinca até de frente ao espelho. Cara, você quer levar uma mensagem para o seu time, por exemplo, você quer passar a missão, visão e valores da empresa, supondo, mas fazer com que o seu time integre aquela missão. Cara, você tem que falar mais sobre isso. Você tem que entregar o significado, a significância disso. E eu, sinceramente, com os meus coaches, eu faço, cara, você já se olhou no espelho hoje? Você já conversou consigo? Você realmente acredita no que você está escrevendo? No que você está falando? Porque se for uma integralidade, se for aquilo que vem de dentro para fora, todo mundo também vai acreditar. A verdade prevalece nesse aspecto. Sempre, cara. Quando tu falou lá atrás que a água bate e volta, o que não é de verdade continuará sendo de não verdade. Na vida profissional, em tudo que a gente faz na vida, todas as áreas, independente, cara, a verdade ela sobrevalece sobre todos os pontos, né? É verdade, vai lá que o som. Bom, Alencar, estamos passando por um momento
a revolução da informação. Falamos agora de se comunicar e de influenciar. Quando o Cristiano Ronaldo pega uma Coca-Cola e afasta e diz, eu só bebo água, não bebo Coca-Cola. E lá a Bolsa de Valores despenca da Coca-Cola. Como é que você entende aquele momento? Eu vejo que o formador de opinião, ele sempre vai prevalecer em todos os pontos. Aqui, a gente está aqui formando opinião. E o formador de opinião, realmente, ele vale para os negócios, Kilson. Ele vale até para certificar determinados produtos. Por exemplo, Coca-Cola é um produto que usa muito açúcar. Coca-Cola é um produto maravilhoso. Eu adoro Coca-Cola. Eu conheço pessoas que têm 60 anos de idade, tomam Coca-Cola e vivem em paz. Mas a partir do momento que alguém, um cara famoso como Cristiano Ronaldo, que é uma referência, que é um baita do formador de opinião, ele fala negativo de uma marca assim, isso realmente bagunça um pouco com o mercado, porque quem investe, quem coloca seu dinheiro ali para apostar, Yeltsin, o cara já fica pensando, qual é a próxima moda? Eu tenho que persistir a minha grana aqui, porque de repente, se uma grande autoridade, grande formador de opinião está falando negativamente, pode ser que... Alencar, tu acredita no dia que eu vi aquilo, na hora que eu vi ele fazendo, veio uma parada na minha cabeça, para mim é o marketing reverso. Sim, total. Ele fez aquilo porque ele não queria participar daquele mercado, mas diz assim, o outro mercado, eu tô aqui. Exatamente. É um marketing reverso. Então assim, tu imagina, eu acredito que ele tenha fechado, inclusive, patrocínios gigantescos do marketing reverso da Coca. Foi isso? Cara, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas a minha percepção foi essa. Não, mas a sua percepção não está errada, como a do consumidor também não está errada no seguinte sentido. A concorrência, ela tem que jogar com as armas que lhe cabe. Em algum momento, imagem foi no dia. Em algum momento a concorrência ela precisa impulsionar isso atrelado à imagem do Cristiano Ronaldo para soar negativamente para uma grande marca como Coca-Cola. E detalhe, não todo mundo pode fazer isso. Não. Ele tem prateleira para fazer, né? Se for um cara que tem uma pouca audiência e principalmente que tenha, às vezes a gente vê alguns artistas que vez ou outra tá aí nos tabuleiros com notícias ruins, né? Então, ele de repente faz uma brincadeira dessa, a galera com Coca-Cola, logo que é uma marca que existe mais quase 200 anos, ninguém vai dar crédito, mas o Cristiano Ronaldo, a galera vai dar crédito. Ele pelo tem uma porte audiência... físico do cara, pela vida que o cara leva. E ele vende a verdade, aquilo que ele vive e tal. Mas assim, foi assim, acho que ninguém abordou sobre isso. Mas eu imagino o tamanho, eu queria que você falasse sobre isso como um coach em especial de vendas, o tamanho da jogada, o quanto ele ganhou naquela ação específica dele. Deve ter sido, assim, cifras... Porque todo mundo imagina que ele perdeu. Pois é, cara. Mas concorda? Concordo plenamente. O que eu quero trazer lá no começo de Coca-Cola, da construção da marca por Robert Woodruff, por exemplo, quando ele começa a colocar relógios em farmácia para oferecer Coca-Cola como remédio para dor de barriga, ele começa a construir uma ação na cabeça do consumidor, para que o consumidor imagine que aquele produto vai enfim, tirar a dor de barriga, E aí, de repente, alguém chega e adquire aquele produto e expande para mais outros nichos, certo? E aí a gente hoje consome em todos os lugares. E aí você pega e desconstrói isso através de uma grande autoridade, isso realmente causa um impacto, porém, há uma grande vantagem de proteção nisso. Você sabe quem mais investe em propaganda no Brasil? Dando um exemplo prático, já que a gente está falando dessa marca. Coca-Cola é uma das que mais investe em marca no Brasil. Por exemplo, a gente sabe que esse quanto mais se investir em marca, quanto mais se investir no produto, cara, o seu produto, você tem a certeza que o Yelcast ele já foi criticado, o seu produto ele vai ser sempre colocado à prova, mas quando o seu produto é bom e tem uma boa aceitação e tem uma grande reputação histórica, é difícil de mexer, entendeu? Você pode dar uma puxadinha de tapete aqui e ali, mas não vai consolidar, não vai tirar uma marca dessa do mercado, não vai ser tão significativo a ponto de abalar. Tanto é que, de cara, eu acho que só tem 2 players no Brasil no nicho Coca e Pepsi. Me diz outro. Não, e produto, né, cara? Não, mas esse específico. Cara, tem alguns tubaínas que a gente chama, né? Que é um mercado... Não tem, cara. Mas não alcança. Se a gente pegar por market share mesmo de presença de mercado, a tubaína ela representa menos de 1% de percepção do mercado. Ou seja, ela praticamente não é vista. Eu estou falando o nome tubaína aqui, mas para nós piauienses... É genérico. É genérico, Uhum. Mas algumas pessoas nem conhecem. Sinceramente, se eu falasse o nome aqui de 3 tubaínas, as pessoas... mas que marca é essa? Eu nunca vi, etc. E geralmente essas tubaínas, aspas, me corrija se eu estiver errado, elas são por memórias afetivas. E eu classifico 2 básicas aqui. É verdade. Jesus, Guaraná Jesus e São Cajuína Geraldo. São Geraldo. São Geraldo.
Não é verdade? No mercado, você não consome ela diária. Mas quando você volta à terra... Vai lá e consome, que é uma Não é bem delícia. E o Jesus, para os nossos amigos maranhenses, virou Coca-Cola, porque é um produto que despontou tanto. Sabe? Mas ela não consome diário. Não consome diário, porque realmente é aquele sabor... Se você for para os números... Não dá para comparar. Não dá, absolutamente não. Mas ela criou uma grife Sim. de representatividade. Por isso que a Coca comprou, né? Sim, a percepção, né? Esse negócio do se tornar perceptível, sabe, Yeltsin, a ponto de que chegar um play grande e te comprar, busca, e trazer. Cara, São Geraldo foi comprada? Não, São Geraldo, tradicionalmente, há muitos anos, pelo que a gente vê, é muito ali da região norte do... Ceará. Ceará. Isso, do Ceará muito forte. E sempre que eu vou... Fortaleza, porque é onde... Aqui no Piauí a gente não tem tanta capilaridade que a gente chama no mercado. Hoje a gente encontra aqui em Teresina, acho que em no Pão poucos de Açúcar lugares. só. Não, em outros supermercados também. Já tem? Já. Porque remete muito à infância da galera da geração 90. A galera já 2000 não... E tu sabia que a galera do Ceará diz que a nossa cajuína, por exemplo, é o refrigerante sem... É o refrigerante de caju sem álcool, né? Desculpa, sem gás. Sem gás. Porque o São Geraldo tem gás. Natural, né? Que é uma Pois delícia. mas tudo que a gente está falando aqui é sobre vendas, sobre blend, sobre percepção. E é muito isso, sabe? Assim, me impressiona, eu fico encantado com esse tema de a gente falar de Coca, falar de Guaraná Jesus. Na verdade, para quem está em casa assistindo, é assim, me corri e eu quero a tua opinião sobre isso. Os grandes players, e a gente tem poucos no Brasil em relação a esse aspecto, a gente tem Coca, Nacional Guaraná Antártica. Falando de Coca, é Coca e Pepsi. Coca e Pepsi. Falando de Guaraná, a gente tem Guaraná Antártica, que é da Ambev, que é um barato. A gente fala Ambev, pronto. Então, assim, quando alguma coisa se destaca regional, eles vão lá e... Porque aquela coisa, Yeltsin, por exemplo, eu tenho certeza que você já deve ter sido sondado por outras emissoras grandes, porque é aquela questão de estar de estar presente na cabeça do consumidor. Então, se você pega um player tão grande como a Ambev e ela vê que tem alguém aparecendo mais, alguém ganhando o seu mercado, então ela é atrativa para compor o negócio Ambev e, consequentemente, crescer mais a percepção das outras marcas da Ambev. E também, Yeltsin, tem o inverso, né? Às vezes o grande, ele compra o pequeno para... Estagnar o cara. Para estagnar o cara. A gente tipo, pôr na geladeira. Demais. Que nem as TVs faziam antigamente. Suquita. Caralho, né? Suquita. Como é o nome daquele de uva? Como é? Me lembra aí que tinha... Não, a gente tinha Fanta Uva e tinha Crush. Crush. Isso acabou. Entendeu? Então os caras fazem muito isso porque realmente a percepção... Aí ele copia... Isso. Cara, o que é que esse ele cara melhora, tá fazendo tão bem? Eu vou dar um exemplo aqui de uma... Eu até conto no meu treinamento de vendas, tô trazendo um pouco da influência com essa movimentação digital. Tinha um gerente de uma loja... Posso falar o nome? Pode, pô. Tinha um gerente... Aqui pode tudo. Inclusive nome feio. Tinha um gerente... Feio! Tinha um gerente de uma loja... Esse é o nome. Da Magazine Luiza no interior de São Paulo, de Itu. Lá, tô falando 2014. O cara, assim que começou ali os movimentos da rede social, no tempo do Orkut, o cara fazia um movimento, ele era um gerente de uma loja, de uma das menores lojas da Magazine Luiza, e o cara vendia pelo Orkut para os clientes. E o cara tinha o maior resultado do Brasil, Yeltsin. Ele tinha e-commerce já naquela Ele já época. tinha um e-commerce. Então, o pessoal foi entender, cara, o que esse cara faz de diferente? Que lá no Itu, São Paulo, interior, o cara consegue ter um resultado que, a capital de São Paulo não batia a loja do cara. E aí começaram a copiar e a gente vê até o posicionamento da Magalu, por exemplo, no que se trata do digital, que tem até um persona falando digitalmente. Então, são essas coisas que a gente, essas boas práticas que a gente consegue replicar para o mercado, e isso é feito por pequenas marcas também. Pequenas marcas, o cara faz ali um pequeno movimento e consegue aparecer bem. Eu vou fazer uma puxada no que você falou, que eu acho que é muito importante. Hoje, pelo nível de influência que alguns digitais influencers têm, eles entenderam que o e-commerce é um negócio. Eu conheço gente no Facebook que não tem 10 empregados, 10 CLTs, que trabalham com uma base do AliExpress ou da Shein e conseguem vender 1,5 milhão mês, limpo, com comissionamento entre 15% e 20%. Qual é o segredo disso aí? Eu faço uma transformação nos meus clientes hoje. O cliente que ele não tem e-commerce, por exemplo, a gente constrói uma estrutura de e-commerce para ele, mais agregada aos canais que tragam a melhor rentabilidade para o negócio. Eu tenho um exemplo da Shopee. Posso falar o nome, né? Pode, fica à vontade. Shopee, para você botar uma loja no e-commerce do Shopee, você desprende de R$2 o custo direto real, qualquer produto, mas você paga 20%
De comissão para eles. De comissão para eles. Só, cara, que a carteira de clientes que a Shopee traz, a possibilidade de alcance daquela marca, seja ela pequena. Eu tenho um grande cliente de Piripiri que o cara fabrica lingerie, né? E a possibilidade que um grande canal desse, Yeltsin, traz para vender os produtos do meu cliente a nível mundial, cara. Ou seja, você tem 1 milhão, 2 milhões de vendedores online. Online, gratuito. Então, essa transformação... Quando o cara coloca lingerie, ele não quer saber se é de Piripiri. Exatamente. Ele quer a lingerie. Mas de todo modo, aqui no Piauí, são coisas também que a gente não sabe. Nós temos grandes indústrias, cara. Cara, a moda que é produzida de lingerie em Piripiri é um negócio fora da curva do Brasil, cara. Eu estava pesquisando esses dias a respeito do mercado asiático, que é o maior mercado de moda lingerie do mundo. E quando a gente pega os moldes que é feito em Piripiri, os caras estão, batendo de frente, entendeu? Tá, mas onde que eu respondendo a sua pergunta? Essa virada para o digital, você acaba compondo um vendedor a mais para o seu time de vendas, trazendo um resultado exponencial a mais. E, Kilson, muitas vezes alguém pergunta, Alencar, por que esse cliente faturava 460 mil no mês e agora, depois que passou pelo processo de aceleração de venda, você consegue bater 1 milhão no mês tranquilo? Não é tranquilo, gente. É um processo muito bem definido, onde a gente constrói. Geralmente, Yeltsin, o cara tem um negócio, mas ele não sabe qual o mix ideal de produtos a ser trabalhado. Você tem aqui, você atua em diversas frentes, beleza, mas de repente 2 produtos pagam 80% da tua conta. Por e que a grande maioria esmagadora das empresas, elas apostam em 2 ou 3 produtos e 70% é a aposta. Exatamente. Então, o processo de coaching em vendas é isso. A gente esclarecer, cara, o que você tem que vender é isso aqui. O feijão com arroz. Isso aqui é que vai pagar a tua conta. Tá, a gente quer inovar, beleza, mas a gente tem que inovar com consciência. Porque quando a gente inova com consciência, e como que a gente inova com consciência? Estudando a resposta do consumidor. Kilson, acredite, você está botando um produto no mercado, o cliente ele sabe o que quer. Então, se adapta à linguagem do cliente, vai lá, monta o produto que o cliente quer. Ponto. Um grande erro do Sim. empreendedor da geração 2000, agora 2021 e tal, enfim, dessa geração, é fazer empresa para ele e não para o consumidor? É pegar empréstimo no banco, cara. E aí o cara pega empréstimo no banco, paga de empresário, aparece bem em alguns canais e o cara não constrói um produto de verdade. O cara não vai para o lugar do consumidor, o cara não testa, não faz um MVP, mínimo produto viável. Repete aí. Mínimo produto viável. Aí o cara pergunta assim, o que é... E tem isso, né? Hoje na consultoria, Yeltsin, quem mais procura a gente é quem tem empréstimo no banco, achando que a consultoria vai salvar o negócio. A gente faz um diagnóstico. Quando a gente identifica que o cara tem ali muito fundo, muita grana de empréstimo e que certamente o cara não tem a disciplina e a humildade de entender que a gente vai traçar processos para a gente crescer junto, a gente agradece, amigão. Nós também não entra num negócio que... De jeito nenhum, cara. Viu, fez o diagnóstico, não vai, tô fora. Não, muito obrigado, não dá certo. Mas tem negócios, e eu tenho negócio, eu já acompanho 6 pequenas empresas. Tem negócios, cara, que o cara, ele tem uma ideia fantástica. Ele tem um posicionamento de preço incrível, que o consumidor acessa muito fácil, muito rápido. Não estou falando barato, tá, Yeltsin? Eu estou falando posicionamento, que é completamente diferente do preço. Ele tem um valor perceptível para o mercado. Para trazer para o mercado da gente, é como se fossem prateleiras. Então, na prateleira mais baixa sempre está o produto mais barato, geralmente assim em gôndola de supermercado. O que está aos olhos sempre é mais caro, né? Sempre mais caro, porque há um investimento de brand, há um investimento de marketing por ali. Mas passa por isso que você falou. Passa por isso. Então, quando a gente pega um cara que ele tem um tesouro, que ele tem na mão um produto incrível, que ele tem um posicionamento incrível, que ele tem as pessoas que fazem, porque, Yeltsin, todo negócio de sucesso ele tem boas pessoas por trás. As pessoas fazem o resultado dos negócios. É evidente, isso parece até clichê barato, mas, cara, sinceramente, esse negócio aqui seu, ele é bem tocado porque é você que dirige, é você que olha o detalhe, é você que puxa a orelha do Kilson, que tem que falar mais grave, que tem que falar mais agudo, etc. Então, quando as pessoas estão certas, o posicionamento está tranquilo, que nem sempre o posicionamento está bem, mas a gente conversa, a linha chega no posicionamento correto. Cara, o sucesso é garantido, cara. Mas vamos lá. No filme Fome de Poder... Poder... tomei um susto, cara. É o grave foda. Mas vamos lá, o filme Fome de Poder, quando o ator vai lá... O vendedor, Croc. Ele não foi comprar... Ele não foi comprar... Ele não foi comprar o produto. Ele foi comprar a marca. O Yeltsin sempre fala, qual o valor de uma marca? E eu pergunto a você, no filme ele não foi comprar... Inclusive ele disse para o dono do negócio, uma loja de hambúrguer eu monto... Mas o que eu quero comprar é esse nome. Eu vou chamar a atenção para a cena final do filme, que quem já deve ter assistido esse filme aqui lembra, quando
o Kroc, ele encontra... O Kroc é o vendedor, é o cara que descobre o negócio McDonald's da família McDonald's, que são 2 irmãos McDonald's. É o Dick e o Mac. E ele encontra o Dick. O Dick, ele tem uma característica conforme. Ele é um cara mais organizado, ele era o cara das finanças, ele é o cara que fez o aporte financeiro. Falando até um pouco de perfil comportamental entre os irmãos. O Mac era um cara já mais influenciador, ele era mais emoção, ele era mais coração. Por isso que ele aceitou o Kroc entrar, o vendedor entrar no negócio e até fazer uma curva assim e tomar o negócio para ele, né? Mas assim, olhando pelo lado técnico, tem uma cena final que eles se encontram no banheiro e o Dick faz a pergunta para ele. Cara, por que o McDonald's, né? Você teria várias lanchonetes por toda a América, você passou por tantos lugares, mas por que o McDonald's? Ele lavando as mãos, ele faz a seguinte cena, ele diz assim: Dick, tem uma coisa que você nunca vai entender. McDonald's, esse é o nome da família americana. Não tem como fazer uma lanchonete Ryan Kroc, mas McDonald's é o nome da família americana. O que é que eu estou querendo dizer com essa cena, que é bem singular, para quem puder assistir, é interessante, e refletir sobre essa cena, Yeltsin, é que é o seguinte, existem marcas que elas têm uma significância muito forte, elas têm uma presença, por exemplo, eu posso falar uma marca aqui? Total. Eu sou muito fã de São Geraldo, que você falou aqui, mas o refrigerante São Geraldo, ele é delicioso. Quando a gente ouve a marca, o que arremete? A própria marca Coca-Cola, eu sou fã. Então, existem marcas que elas falam muito com a nossa família, com a nossa infância, e ela tem uma presença e um significado que é muito próximo daquilo que a gente convive. Isso é falar a linguagem do consumidor. O Ramon falou isso aqui sobre a Omo, né? A marca Omo, que ele fala, disse, olha, qual é o slogan da Omo? Se isso já faz bem. Quando ele fala se isso já faz bem, é que a família pode brincar. Se isso já faz bem. É isso. Não, Pão de Açúcar, o que faz você feliz? É isso. Cara, sinceramente... Deixa eu fazer um adendo aqui, que é bem recente, eu acho que tu vai gostar. Do nada que eu falei isso hoje no programa, inclusive, né? Do nada, ontem, domingo, é o dia que eu reservo mais para ficar off, e eu fui olhando o catálogo de assistir, eu acordo muito cedo, e vi um filme que para mim me ganhou meu ano. Assim, de verdade, sobre empreendedorismo, né? Eu não sei se tu já assistiu o filme ou algum documentário, mas esse é o filme do criador do Cheetos. Demais. Um mexicano. Cara, esse cara entrou como zelador. Ele tem até a 4ª série. E ele teve uma percepção e ele teve uma ousadia para mim que foi gigantesca. Ele, como zelador, tinha acesso à sala do gerente e ele foi lá e pegou o número do presidente da empresa. E aí ele ligou pro presidente, teve a cara de pau ligar pro presidente, só que a secretária estava na frente. Ele falou com tanta verdade que a secretária disse, 1 minuto. Aí contou a história pro presidente. O presidente disse, passa para mim. Ele foi vice-presidente, bilionário hoje, pela uma ideia de, o que tu falou, Sim. de trazer a comunidade, o mercado, que ele entendia que ninguém enxergava. Cara, eu tenho 1 minuto para te contar a história. Pode, breve. total. Nelson Morizono, copia na internet aí, Nelson Morizono. Nelson Morizono, ele criou Biotônico Fontoura, Monange, cara, 18 grandes marcas. Eu não vou falar aqui. Dá pra falar também. Mas olha só, Nelson Morizono, japonês, no Brasil nos anos 80, que você não tinha tantas oportunidades assim de fazer uma propaganda numa TV, na Rede Globo, né? Por exemplo, que era quase que impossível chegar lá. O cara tinha que vender fábrica para conseguir fazer um merchan. Cara, essa história, pesquisa aí, né? Dá um Google aí, como diz a história. O cara vai até a sede de uma emissora, uma grande emissora famosa, Globo. Entrou na Globo. Entrou no elevador, encontrou com o Roberto Marinho dentro do elevador e foi para uma reunião. Quando ele saiu do elevador, alguém disse para ele, você estava com o dono da emissora. E ele estava indo para uma reunião com o diretor. Ele olhou, decorou o rosto do dono da emissora e foi para a reunião com o diretor. O que o diretor fez? Olhou o produto, tá bom, vamos avaliar aqui, a gente dá um retorno. Vamos validar. Eu tive muito isso, né? Nós tivemos. Né? Cara, e graças a Deus hoje a coisa tá inversa. Mas vamos para frente. E vou te dar o retorno. E aí ele saiu, cara, esse cara não vai me dar o retorno. E ele voltou e ficou procurando o cara que ele tinha visto. Aí ele, com licença, o senhor é o empresa? Sim, eu sou o dono da emissora. Eu poderia trocar uma ideia com o senhor 1 minuto? Posso. Senta aqui comigo. Não, é porque eu faço um shampoo e eu gostaria de saber como que a gente poderia fazer a propaganda aqui. Ele disse assim, deixa eu dar uma olhada nesse shampoo. O Roberto Marinho, um visionário, todo mundo sabe. E começou a olhar, cara, eu tô começando o programa de uma loirinha agora que vai falar com as crianças.
E eu acho que Xuxa. você conseguiria fazer esse shampoo aqui para o infantil? Sim, consigo. Você pode trazer para mim? Posso. E aí o Nelson Morizono começou a levar produtos para eles. Para ele, Roberto Marinho validar. E dali nasceu uma sociedade interessante, que aí veio Monange, que aí veio Biotônico Fontoura, que aí veio Dipirona, Anador. Cara, o que é louco disso é que hoje a galera faz isso. Tipo, a Globo fazia isso. Hoje os influencers só entram... Você é um cara que você bate o olho no negócio que sabe que vai dar certo, você aposta, você tem a comunicação na sua mão, você tem a expertise de vender. E vira sócio. Então, Todo mundo ganha. e aproveitar aqui, Kilson, fazer um merchandising desse Faça. cara, um dos maiores Bora lá. vendedores que tem no Piauí, né? Com certeza. Diga-se de passagem, quando eu fui implantar cerveja aqui de marca desconhecida, eu procurei logo o cara, né? E, Eldson, cara, só para falar de vendas aqui na pessoalidade, eu vejo que você também tem fortes relacionamentos com as pessoas. Vide de nós dois, que nós tínhamos nos encontrado em 2013 e estamos nos encontrando agora. Parece que a gente já se fala há muitos anos, né? Porque você tem esse time, você tem esse... Você tem percebido, cara, que cada vez mais a gente está levando os negócios para os relacionamentos, para a confiança, para o indivíduo. Eu sempre acreditei que hoje tem muita termologia sobre isso, né? O network. Eu acredito muito de empatia. É verdade. Só dá certo se der certo para mim, der certo para você. E é sobre isso. Essa frieza de você... eu pego um produto teu e vou postar, mas não vou me engajar. Não anda. Correto? Tem que ter sinergia, né, cara? Total. Então, 100%. quando eu treino vendedor hoje, Eldson, eu treino técnica vocal, respiração, mindfulness, leitura dinâmica, gestão de produtividade e tempo. Porque, cara, sinceramente, se o cara, para ser bom em vendas, ele tem que ser craque em relacionamento, pô. Ele tem que falar numa postura bacana. Por isso que tu mudou... tu não fala postura. É Tu isso aí. fala postura. É isso aí. É para falar... É um relacionamento universal? Na primeira pessoa. Entendi. Na primeira pessoa. Quando o cara começa a falar na terceira pessoa, ele tá fadado... Ele não tá engajado. Ele não tá engajado, cara. Cara, a gente vê muito isso. Para mim, eu sempre falo para a equipe aqui, né? Começou a falar na terceira pessoa, se Não ferrou. tá engajado. E ainda tem um detalhe. Hoje, a gente falando das ferramentas, do meio e das perspectivas que eu comecei aqui. Hoje a gente tem ferramentas que são incríveis, cara, que você consegue identificar o perfil do seu vendedor. Então, hoje você consegue, por exemplo, mensurar. Eu quero um time de vendas que ele seja um time que fale mais, que converse mais. Você consegue traçar o perfil desse vendedor conforme você quer. E aí, só para deixar muito claro, às vezes algumas metodologias não funcionam muito para quem não tem princípios e valores, né? Vamos deixar isso muito claro. Então tu tá fazendo tudo por tudo? Exatamente. Por exemplo, eu sou um cara... Eu já olhei pro Kills que a gente conhece alguns, né, Kills? Tá caindo ficha aqui, hein? Tem muita coisa acontecendo aí. Eu sou um cara... eu tenho um pouco de influência, tenho uma influência alta, mas eu sou completamente estável. Tenho uma estabilidade muito grande. Eu gosto das minhas coisas muito bem organizadas. Você vai me pedir um orçamento, eu vou colocar os detalhes do orçamento. Então, eu levo horas para fazer esse orçamento. Algumas vezes, esse tipo de característica, a minha própria característica, ela é confundida por algumas pessoas entenderem. Esse cara... Ou então, muito detalhista. Esse cara não vai ser um bom vendedor, que ele vai perder muito tempo fazendo orçamento. Não, cara. Em grandes multinacionais, por exemplo, fazer um orçamento de BIC de 3 milhões, 2 milhões, etc., que olhar o detalhe do tipo de ponta de caneta, a gente tinha... Processos. Esses processos, o cara que é mais estável, que consegue estabilizar um pouco mais das suas emoções para chegar numa racionalidade operacional eficiente, esse cara tem muito sucesso, cara. Tem muito sucesso. Licitação, até uma dica aqui, se você quer contratar um cara muito bom de licitação, esse cara tem que ser um cara extremamente conforme, sabe, Yeldson? Com os detalhes, conhecer bem dos contratos. Então, hoje até... Geralmente é perfil off-mídia. Eu tô falando aqui sobre a metodologia do DISC, que é muito conhecida, né? Eu compreendi o que você falou, mas geralmente essa turma que trabalha com esse nicho, Sim. ele é completamente down no sentido de mídia. Ele é completamente off, né? É isso aí. Então, a gente ele consegue... não perde time com outras coisas. Né? Não, ele é muito focado, ele faz o que quer. Então, quando eu sair daqui, eu tenho 3 orçamentos para fazer, eu só chego em casa depois que eu termino os orçamentos. Bem, mas tem um detalhe. A gente precisa ter gestão sobre as nossas intenções, né? E gestão sobre a nossa produtividade. Por quê? Porque isso aí pode trazer resultados ruins. Eu mesmo já passei por um processo de burnout, como eu estava falando para você. O processo de burnout chegou na minha vida porque eu trabalho desde muito cedo. Então, desde muito cedo, trabalhando e trabalhando bastante, e não tem negócio de domingo e feriado e trabalhando, isso acumulou no cérebro de tal ponto a entender que eu não servia para muita coisa a não ser me tratar.
Então, ter essa consciência, eu fui tratado por uma grande psicóloga, uma grande profissional, que eu faço até referência aqui à doutora Karina Mello, que com certeza está nos assistindo. E esse tipo de processo, as pessoas precisam entender mais, fazer as coisas no seu ritmo. Eu estava vendo e conversando com você, vi que o seu ritmo é muito... Você faz muitas coisas. O Yeldson e o Kilson estavam me falando, os caras madrugam, chegam cedo na emissora, depois passam o dia inteiro gravando podcast. Mas, assim, é interessante a gente perceber que isso tem uma conta e que uma hora ela chega. Então, como flexibilizar isso, cara? É fazer o que você ama dentro da medida que você consegue dar conta, entregar na medida que você dá conta e procurar gatilhos de refúgio, sabe? De vez em quando mesmo isolar. Não vou negar que existem 2 pontos dentro do ano hoje, Kilson, que julho e dezembro, cara, eu me isolo completamente. Eu vou para uma praia, vou com a família, me isolo, porque eu preciso me conectar comigo para depois dar o meu melhor. O recarregador é a família sempre? Sempre, sempre. Tenho 2 filhas maravilhosas, a Eloane, 12 anos, e a Giovana Mel, de 21 anos. E 21, 21, velho. Cara. Psicóloga, tá fazendo psicologia. Tu fez cedo, hein, Tá, velho? Cara, Eu tenho uma Entrou no mercado cedo, né? Vai completar 15 agora e a gente tem 40? e uns. Eu tenho 42. Tenho 41. Então tu produziu mais cedo. Sim, mas é um prazer, cara. você Total. ver. Tua filha, a mais nova, teve quantos anos? Quando você tinha quantos anos? Eu tinha 18, né? Porra. 18 para 19. E é uma experiência incrível, né? Assim, cara, ser pai é algo... Você sabe disso. Nós sabemos. Quem tá assistindo a gente que sabe... Quem é pai, não de Instagram, tá? E não existe ex-pai, tá? Não existe ex-pai. Existe ex-namorado, ex-marido, existe ex um monte de coisa, mas não existe ex-pai. Pai é uma coisa que a gente... Total. E quando a gente tem um grande pai, que é o meu pai, que assiste tudo que eu faço, a gente acaba aprendendo e levando isso para nossa vida. Tu falou agora sobre pai, eu acho que é bom a gente questionar sobre isso pela tua experiência. Existe, na verdade, muita cobrança sobre pais que acham que são extremamente presentes e, na verdade, na trajetória eles foram extremamente ausentes. E eu vou pontuar sobre essa pergunta. Qual é o tamanho da representatividade empresarial, de empreendedorismo? Qual é o tamanho do trauma que se causa sobre isso? E quando eu te falo sobre o que eles cobram, o que acham que eles entregaram, que não entregaram, e qual é o tamanho da responsabilidade para esses filhos de se julgarem e dizer assim, pô, mas meu pai, eu tenho que dar tudo, tenho que fazer tudo. E isso quebra a empresa? Eu vou dizer aqui uma coisa para você com muita segurança e sem medo de ser feliz, mas os filhos de empresários bem-sucedidos, eles se sentem muito cobrados, muito cobrados. É natural, quando a gente faz um diagnóstico coach, por exemplo, de algum jovem empreendedor que o pai é um empresário bem-sucedido, que o cara entra na sessão, sinceramente, Yeldson, muito destruído por causa de tantas expectativas, tá? Acontece que o pai, ele quer que o filho tenha o resultado que ele teve ou que ele seja um pouco melhor. Se fosse por isso, o Edinho, filho do Pelé, tinha feito 1001 gols. Mas o grande lance é, o pai ele tem que entender que ele tem que fazer o papel de pai. Deus me deu a oportunidade de não ter vivido, assim, eu não vivi a infância da Mel, minha filha mais velha, e hoje eu vivo a infância da Eloane, que é a minha filha mais nova. Mas eu tive essa chance, e tem alguns pais que não têm a chance. O Abel Braga, que é treinador de futebol, passou por uma situação, inclusive, é difícil tocar, mas a gente tem que falar, né? É legal falar também, até para orientar. O maior caso de suicídio e perca de vidas, pela comparação e pela expectativa, sabe, Yeldson? O filho, ele se compara muito com o pai, ele quer, às vezes, ou superar ou seguir o mesmo rumo, e acaba, em algum momento, ele não tendo acompanhamento. E se o filho tem um acompanhamento do pai, ele está ali próximo e diz, calma, cara, relaxa. Vai no teu tempo. Vai no seu time. Eu acompanhei um jovem, que eu não vou falar o nome porque é antiético, mas certamente ele sabe que eu estou falando para ele, e que ele realmente ele se comparava muito com o pai dele, ele dava muito trabalho para a gente trazer ele para o tempo presente, sabe, Yeldson? Ele vivia muito o futuro, e vivia muito o passado arraigado das coisas que o pai dele havia falado para ele. Ele tinha muitas dores do que o pai... cara, você tem que acordar mais cedo do que eu acordava 5 horas da manhã. Quero dizer, pai, não compare seu empregado, seu ajudante, seja lá o que for, muito menos seu filho com você, cara. Todo mundo tem seu ritmo, todo mundo tem seu time, respeite o tempo do seu filho e deixe ele fazer a vida dele. Sabe o que é que você pode fazer? Você pode dar carinho, atenção e fazer o seu papel de pai. Porque se a gente fizer o nosso papel de pai, a gente consegue desmistificar e retirar muitas mazelas que estão no mundo. A gente, conversando com alguns psicólogos, que é uma grande referência para esse trabalho de coach, que, aliás, existem grandes coaches que são psicólogos, o próprio Paulo Vieira, PhD em psicologia, né?
a conversa é sempre, a orientação é sempre, cara, se faça presente, dê carinho suficiente, dê carinho presente. Isso é muito melhor do que certos presentes físicos. E tem pai, Elton, que viaja, passa a semana todinha, quando chega de São Paulo, traz uma bolsa top, um tênis legal. Qual é o papel do pai do Instagram? Esse é um papel difícil, hein, cara? Esse é um papel difícil. O cara passa a semana inteira longe do filho, final de semana vai, vem cá. Esse é meu filho. A longo prazo, qual o tamanho? Nenhuma. Eu vou ser bem mais rasgado. Qual o tamanho da merda que isso vai causar? Cara, é uma merda grande porque a pessoa acaba criando um rótulo de rede social, ou seja, é uma coisa que é falsa. Cara, tem pior falsidade do que você vê dentro de casa? Tem uma pior falsidade, uma pior traição do que você sentir por alguém, por um irmão e por um pai. Aí o cara vê na rede social, todo mundo curtindo, depois o cara olha na rede social do pai dele e eles não têm aquele momento. Então, esse é um papel difícil. O que a gente precisa é tomar consciência disso, estar mais presente com nossos filhos e ser mais humanos. Cara, se eu fizer uma pergunta aqui direto para você que está assistindo a gente, quantas vezes você abraçou seu filho de verdade? Abraçar, sabe, Elton? Deixar na escola, pegar na escola. Não pergunta por nota, não. Pega na escola, leva para casa, dá um abraço de verdade. Isso faz um diferencial enorme, sabe por quê? Agora eu posso falar de cátedra. De cátedra. Você pega, porque eu... Cara, aqui, você eu não abro mão. Eu posso fazer o que eu estiver fazendo. Durante a semana eu busco e durante o final de semana eu deixo e busco. Assim, de 99%, de 100%, 98%. Não, e sabe o que é... Porque eu acho que isso é o papel. Não é dinheiro, não é... É a presença, é o exemplo. Não, e tem muitos pais que estão assistindo aqui, os caras estão falando no podcast, é muito bonitinho, quero ver na prática, você tem que viajar, você tem que fazer. Cara, mas dá para fazer. Ninguém está pedindo demais. Mas pelo menos aquele momento que você tem para ficar, mas que seja significativo. Isso é tão significativo na vida de um filho, viu, Wilson? Com certeza. Mas agora eu quero falar sobre precificação. Como é que eu faço para precificar o meu produto? Eu sou empresário, por exemplo. Nós temos um relógio que vai de R$30 a R$300 mil. O relógio do Faustão. Ô, louco, meu. É mais. Não é 300 mil, não, é mais. Mas ele usou como exemplo um produto que pode variar absurdamente. Bom, é isso que a questão de precificar um produto. Porra, obrigado pela pergunta. A gente tem tanta, assim, quando vocês trazem esses insights, Elton, a gente consegue trazer na prática alguns conceitos que existe uma enorme diferença e uma enorme distância entre preço e valor, cara. Cara, o Montblanc, né? Um relógio Montblanc, ele tem um valor de se usar, gostoso, a textura, o charme, o design único. É completamente diferente de um relógio, sei lá, não vou falar uma marca, tá? Não vou falar uma marca mais baixa. De uma marca low price, que é menos representativa, que todo mundo tá usando, tal. Que usa para ver a hora, não que usa para ver a hora, mesma precificar função, o seu... sentir. Então, a distância do valor e do preço é essa. Cara, o valor é o prazer, é a realização, sabe? E o posicionamento. Totalmente, porque, veja bem, você assistir um 007 e ver o cara usando um relógio da mesma marca que você usa, é uma coisa, né? Agora, você passar na rua e ver todo mundo, tá numa festa e ver todo mundo usando a mesma marca, então tem esses valores. Cara, mas te pergunto uma coisa, mas não devia ser mais barato? Não, cara, não é para ser mais barato. Aí aqui a gente fala do posicionamento. Isso a gente faz... Eu estou falando de grande marca de relógio, mas a gente faz no pequeno também. Se você tem um produto... Eu posso falar um palavrão? Pode, pô. Um produto que é feliz, otimista, determinado e abundante. Traduz. Foda. Se você tem um produto foda, um produto bem apresentável, um produto forte, por que ele é barato, cara? A Louis Vuitton já foi assim lá no passado e hoje é a Louis Vuitton. Então, por que ele é barato, cara? Por exemplo, a gente faz treinamento de vendas, a gente faz imersão em vendas. Eu tô posicionado um pouco, sabe, um preço... Mas não tenha medo de falar sobre isso. Mas assim, não é preço, cara. Tem uma pesquisa, tem uma personalização, tem toda uma estrutura por trás. O meu time vai aplicar um treinamento de imersão, trabalham 22 pessoas. E geralmente a gente faz uma imersão para 8 pessoas. Então tem mais gente trabalhando do que gente recebendo conteúdo. Então isso não é preço, cara. O que vai ser agregado de conhecimento, que vai ser agregado de prazer, que vai ser agregado de referências àquele produto que você está comprando, isso vai trazer um valor inestimável, tá, Kilson? É esse ponto, que alguns produtos são bem melhor posicionados. Essa parada de... eu percebo muito que o dinheiro mudou muito de lugar, né? A gente tem os emergentes,
a história do pai rico, vô rico, não. Não, na verdade, o É dinheiro pai rico, procurou os filho donos. nobre, neto pobre, é bem isso. Como o dinheiro mudou de lugar, é porque o empreendedorismo, ele é in natura nos últimos 10 anos. Então, assim, ele nasce sobre sobrevivência. E, geralmente, essa galera não tem muito conhecimento intelectual sobre isso, né? Então, assim, o posicionamento dele é ter um carro de 500 mil, é ter uma mala de 25 mil. Um jet ski. Pois é, eu acho que, de certa forma, eles não estão errados em alguns aspectos. E usufruir disso. De usufruir de se posicionar sobre marca, porque quando alguém te vê com a mochila, vamos lá, da Louis Vuitton, o cara vai falar assim, não, ele, na maioria, ele está bem sucedido e está tudo certo. Cara, aí entra muito aquela visão da escassez e a vida em abundância, né? Que a gente... Eu acredito muito na escassez. Porque, cara, sinceramente, se você ganha suficiente... um conceito de riqueza, assim, que a gente acredita bastante, eu acredito nisso, cara. Ganhar, claro, a gente precisa trabalhar para ganhar. Doar, porque, cara, se você só ganha, se você não tiver a capacidade de doar, você é um miserável, cara. E doar não é só sobre grana ou sobre produto, é sobre conhecimento. É isso aí. E eu vou explicar cada um desses 4, né? É o ganhar, o doar, o investir e o abundar. Abundar. Abundar nada mais é, Kilson, que você fazer uso do seu esforço, cara. Isso faz todo sentido. Por exemplo, eu gosto de me vestir bem, não vou negar, eu gasto dinheiro me vestindo, porque, cara, isso para mim é abundar daquilo do meu suor, do que eu trabalhei. Quando a gente fala de ganhar, realmente, assim, a gente precisa não é trabalhar mais, você não ganha dinheiro trabalhando muito, sabia disso, né, Yeltsin? Você ganha dinheiro usando da sua inteligência, com mais intensidade, comunicando isso ao universo, e isso vai voltar em resultados. Fora da curva. E doar, cara. Doar nada mais é... Veja bem, se você mora ali num condomínio, numa comunidade, se você está inserido em uma comunidade, um conjunto de pessoas, e aquele conjunto de pessoas tem um problema, uma situação, você vai lá e doa. Não, cara, pode deixar que aqui eu resolvo. Você se mostra uma pessoa bem-sucedida. É como você se apresenta, não é o querer aparecer, mas é o aparecer de verdade. Uma coisa é a gente chegar num evento, sei lá, um carrinho caindo aos pedaços, que nem sempre pega, porque a gasolina não dá. E outra coisa é o cara chegar num carro bom, num carro confortável, pode viajar com a família dele. Então, essa parte de viver o nosso suor, ela é muito importante no conceito de riqueza. Aí os pilares desse amadurecimento, porque também ser rico é muita questão de amadurecimento mental mesmo, sabe? Falando aqui de forma direta. Cara, quando o cara tem uma hora que ele vira a chave, que ele entende que o que ele tem ali é o suficiente para ele viver em paz. E tá tudo certo, Yeltsin. E tá tudo bem. Só tem uma palavra que eu acho que pode entrar nessas 4 aí. Oportunizar. Total, cara. Quando oportunizar nada mais é do que você pegar o cenário que você vive e construir ou ressignificar algumas situações para ter melhores resultados. E ajudar as pessoas. Quando tu fala em ajuda, né? Eu acho que oportunizar, ele passa gigantescamente pelo que a gente vive hoje. Exatamente. E veja bem, existe alguma confusão mental sobre oportunistas E oportunizar. e oportunizar. Os oportunistas, a gente vê isso muito explícito, com todo respeito, não vou apontar dedos, mas na política, né? Tem cara que aparece um pouquinho e já se candidata a vereador. Então, é uma pena, né? E tem gente que não, que aparece... Então, isso nunca vai ser... como é que eu posso te dizer? Essa parte é complicada. Mas eu tenho que falar sobre isso. Kilson, ele nunca vai ser voluntário. Ele faz pensando em ganhar na frente. Então... se você não presta, você não vale nada. Eu quero o teu lugar. É isso. E engraçado, quanto mais a gente... quando algumas pessoas pensam tanto em ganhar, acabam perdendo coisas importantes, valores de amizade, de parceria, de negócios. E, veja bem, você sabe, você é um cara de negócio, você sabe que não é todo negócio que a gente ganha o tempo inteiro. Não. Mas tem negócio que a gente participa. Total. Sinceramente, eu nunca perco o negócio, sabe, Kilson? Porque eu sempre participo. Eu tô ali, tô no jogo. Olha, cara, não vou fazer negócio, cara, não vou fechar o pedido com você, não vai ser dessa vez, cara, muito obrigado por sua atenção. Tenho certeza que semana que vem eu posso reconstruir meu negócio, ressignificar e trazer algo mais bacana e a gente pode fazer. E aquilo que eu falei no começo, no final da curva, a gente vai se encontrar, cara. A gente vai se conectar. Olha aqui o cara, 10 anos depois a gente se conectando aqui e falando. A vida é isso. A vida é isso, cara. Encontros e no final do desencontros. dia, a gente só quer ser feliz, Yeltsin. É verdade. Pra gente fechar, Lenca, eu acho que você tem que deixar uma mensagem muito forte, que eu acho que é muito importante, sabe?
Eu percebo muito fortemente hoje, absolutamente hoje, porque acho que tudo tanto eu quanto o Kilson, tudo que a gente construiu foi muito a gente não no interior aqui, muito na tora, muito na vontade de crescimento, fazendo. E hoje a gente tem uma oportunidade de conhecimento absurdo. Então, assim, eu acho que o passo é esse, é consumir conhecimento. Você consegue encurtar muitas prateleiras e de uma forma não desonesta. Perfeito. Você consumiu para chegar até essas prateleiras. É isso aí. Eu queria deixar uma mensagem, dizer o seguinte, eu sempre falo isso nos meus treinamentos, vou replicar aqui para todo o nosso público que está nos acompanhando. Primeiro, aquele clichê lá barato, bonito, de mentalidade positiva. E, Eldson, mas sinceramente, entre pensar positivo e pensar negativo é a mesma energia, cara. O que você prefere? Eu prefiro pensar positivo. Ter um direcionamento para saber onde vai. Quem sabe onde vai não pega qualquer caminho, não aceita qualquer proposta, não faz qualquer negócio. Quem tem um direcionamento onde estar, sabe exatamente onde vai chegar. Cara, sinceramente, se você me perguntar, se a gente tivesse mais tempo, depois a gente vai conversar, eu sei exatamente onde eu vou estar daqui a 5 anos. Eu sabia exatamente onde eu estaria há 10 e por aí vai. Sabe por quê? Porque eu vou traçando minhas metas dia a dia. E outra coisa, atitude para fazer acontecer. Ninguém vai fazer por você, cara. Ninguém vai fazer por você. Você tem que ter atitude. Você tem que dar o primeiro passo. E são palavras clichês, são palavras bonitas, mas vivencia isso. Toma atitude, faz acontecer. Flexibilidade. Flexibilidade é uma competência defendida no Fórum de Davos. Quem tem flexibilidade consegue fazer bons negócios ou consegue reestruturar seu negócio para fazer negócios futuros. E a resiliência, que é muito parecido com flexibilidade, que é o 5º pilar que eu trago aqui, nada mais é que a capacidade de ir e voltar. Se não deu certo num canal de TV, pode ser que dê certo no outro. Se não deu certo no outro, a gente vai tentar na rede social. Boa. E se não... Mas a gente vai fazer, cara. A gente vai fazer porque a gente sabe fazer. Não sabe vai fazer parar, né? A gente não vai parar de fazer, Não pode cara. parar. Não dá pra parar. E outra coisa, quando você entrega a verdade, a amizade, a honestidade, tudo flui, cara. Tudo flui. Tudo isso aí eu digo nas minhas palestras. É verdade, Cara, só pra gente fechar, eu esqueci de fazer essa pergunta. Eu acho o bate-papo foi sobre isso no início, depois a gente perdeu um pouquinho, mas voltou. Por que da gigantesca, absoluta criação de coaches de sucesso? Nesse funil, quem fica e quem vai embora? Tá, tem muita gente que vai embora porque tem muita gente falando o que não faz. Isso é o primeiro ponto. E tem muita gente boa no mercado, cara. Eu gosto de olhar para o lado bom. Tem muita gente boa que precisava de uma oportunidade de aparecer. Pro lado cheio do copo. Pro lado cheio do copo. É porque é o seguinte, se a gente olhar hoje nas grandes corporações, nas grandes empresas, e você trabalha numa grande corporação, você sabe que lá tem aquele cara... Eu fui assim, cara, com 21 anos de idade, meu chefe dizia para mim, garoto, tu é um treinador nato. Eu fui treinador da Heineken, de uma universidade corporativa da Heineken, durante 3 anos, e eu tive a oportunidade de vivenciar, assim, com os caras ali, dar o feedback na primeira pessoa. Então, o cara que consegue dar um feedback onde ele consiga se colocar no lugar do outro, onde ele consiga compartilhar daquilo que ele aprendeu e fazer com que o outro efetivamente aprenda, esse cara, ele precisa ser visto. E tem muitos bons profissionais hoje no mercado... Como coach. Trabalhando de coach. Porque eu trago o coach, Eldson, como um treinador, de fato. E esse cara que tem a capacidade... A nomenclatura é bem essa, né? O cara que tem a capacidade de treinar o outro a ter o melhor resultado, a gente precisa cada vez mais desses grandes caras. E tem muitos bons caras. Uma vez, conversando com um jornalista muito famoso aqui em Teresina, eu disse a ele, cara, se tu colocasse o teu conhecimento em uma plataforma para mais pessoas acessarem, eu gostaria de comprar o seu produto. É simples assim. É um infoproduto, né? E por aí vai, a gente tem grandes oportunidades. Agora, só para fechar essa pergunta, tem gente boa, tem gente que realmente tem validação, tem o que entregar, e tem gente que está andando na maré. No percentual disso, de 0 a 100, quem é bom e quem está andando na maré? Tem muita gente boa. Você quer que eu falo localmente ou penso... Não, eu acho que é normal mesmo, assim. Vamos lá, Piauí tem quanto, o Brasil tem o quê? Tá. Que é que nem jogador de futebol, né? Tem uns bons... Cara, para mim, no Brasil, eu tenho 4 coaches de referência, sim. Eu posso falar aqui... De boa? Primeiro, Paulo Vieira, pela vivência... Paulo Vieira, eu sou mais ele quando era careca. Hoje não. Mas é o cara, Mas bicho. ele tá validado, né? Nossa, o cara... não tem o que falar. Mas o Paulo, ele tem um método de inteligência emocional que eu consumi e eu recomendo, tá? Funciona, tá? Funciona. Quem tiver dúvida, pesquisa e para de criticar, cara. Conhece. Muito melhor do que criticar... conhecer, sabe? Quando a gente conhece, a gente tira alguns preconceitos. Caio Carneiro,
que eu até fiz referência aqui do Seja Foda, Seja Feliz, Otimista, Determinado e Abundante. É dele, né? Flávio Augusto também tem muito conhecimento compartilhado, prático, dono de clube de futebol. O cara é o cara, né? Thiago Brunet, eu falei para você. Então, assim, a gente tem grandes referências. No Brasil, eu diria que um percentual de 0 a 100 é isso. Cara, eu vou falar 8%. Não, mas assim, desculpa, meu nível, por conhecer a ferramenta, as metodologias, o meu nível de exigência ele está um pouco maior do que quem está nos assistindo. Você está numa prateleira bem diferente. Desculpa, com toda... Mas não tem que pedir desculpa, é a verdade, né? É a validação. No Piauí eu tenho 2. Não vou falar o nome. Mas, por exemplo, a gente tem um grande player nacional que é o Pablo Marçal, né? Sim. Pois é, mas tem uma coisa que eu não gostei, que foi o posicionamento político. Também não gostei do posicionamento político do Paulo, né? Mas eu não gostei do posicionamento político de nenhum dos dois. Eu acho que o cara, quando entrega desenvolvimento pessoal, ele tem que separar as coisas. Mas, por exemplo, tu colocaria a tua equipe em xeque naquilo que ele fez de subir a montanha, de colocar em risco? Cara, aquilo não foi ousado? Por isso que eu não referenciei como um dos maiores coaches. Até eu respeito quem gosta, eu particularmente... Ele de fato, pelo que você estudou, 20 anos, ele é um cara como referência para ti? Ele é uma grande autoridade para muitas pessoas, mas assim, eu quero me ater aos que eu já estou consumindo, que já é muito conteúdo, tá, Yeldson? Eu compreendo, mas eu estou perguntando sobre ele. Você deve ter consumido algo dele. Com certeza. Assim, eu acho que deu uma baita de uma pisada fora, foi bem criticado. Eu acho que ele tinha que se reposicionar com mais humildade e explicar isso com mais clareza para as pessoas. As pessoas precisam disso melhor justificado, melhor apresentado do que simplesmente... foi só redundante, só disse, é assim mesmo e vai continuar assim e vai piorar. Eu não acho. Esse ciclo dele, do Paulo Marçal, ele é finito, ele acaba com determinado tempo, ou tu acredita que ele continue por muito tempo nesse nicho que ele procura e encontra de gente que quer consumir algo que nem sequer tem validação? Essa é a pergunta. Eu não posso falar com autoridade sobre o Pablo Marçal porque eu não conheço, tá? O que eu posso dizer para você é que tem um outro ciclo que ele está construindo, que é um ciclo mais voltado para a política. Então não tem muito espaço, talvez, para isso. E esse talvez seja o nicho que ele vai explorar aí nos próximos anos. Então, mas eu não vou entre entrar. aspas, ele disse, ele ninchou em outro negócio completamente. É isso aí. Correto? É o meu ponto de vista, tá, pessoal? Por favor, não vão pelo amor de Deus, bombardear aí os caras. Não, mas é bom ouvir sobre isso, porque... Vamos falar do Paulo Vieira, do Caio Carneiro, do Flávio Augusto. Eles têm validação absoluta, né? São os caras que eu consumo, são os caras que estão dentro do que eu conheço. Eu fiz formação com o Paulo. Enfim, O Paulo não tem um ciclo finito. Cara, eu acho que não, porque a gente pega o negócio do Paulo e cresce 239% ao ano, tá? Então, eu conheci, é isso que era... mas esse, assim, com todo respeito, eu não conheço o outro lado. Eu quero falar... do que você consome. Não estou defendendo bandeira de lado nenhum, até porque o meu lado está sendo construído, estou no ponto de partida. Então, acho que eu preciso me concentrar em mim. Acho que o grande ponto da vida é a gente ter a capacidade de se concentrar naquilo que a gente consegue entregar e parar de criticar os outros. Eu não estou aqui para criticar nenhum dos lados. O lado que eu conheço é um lado que cresce abundantemente e são ferramentas que funcionam, que entregam a certificação e uma validação perfeita. É por isso que eu estou aqui falando. Eu só tô aqui para perguntar. Aí, muito bem. Bom, tá aí. Mas é um barato. Porra, cara, que prazer, bom. Eu acho que é o tá primeiro de muitos papos, na verdade. Né? Obrigado. Vamos criar essa validação, que eu acho que é muito importante, mas eu acho que foi muito bom. Tem muitos trechos interessantes. E é bom abrir e mostrar que no Piauí a gente tem mentes, capacidades e gente que validou isso, de falar para muita gente. Falar em televisão, e você vem da Band... tem outros projetos. Estou indo para uma outra emissora agora, em julho. É importante, mas essa validação do eu, de construção, de subir prateleira a prateleira, eu acho que esse é o ponto importante. Verdade. Né? E eu te agradeço demais a oportunidade por você promover isso aqui. Você é um cara que eu quero muito estar perto, que eu quero muito aprender contigo. Estaremos por muito tempo aí. E assim, acreditem, gente, vocês precisam, todos nós, né? Falando aqui como dica, sabe, Yeldson, a gente precisa consumir de conteúdo assim, orgânico. Aqui não tem pauta, aqui não tem firula, aqui tem verdade nua, crua, né? Como diz o clichê. E bacana essa sinergia levar para dentro da casa das pessoas. Muito obrigado. E se serve de dica também, a única coisa absoluta que ninguém consegue tirar de você pós-emprego, pós-casamento, pós-experiência, é o conhecimento. Verdade. Então, é nisso que você tem que se agarrar, é nisso que você tem que
trilhar como base da sua vida e evoluir sobre isso. Conhecimento. Então, nunca é demais consumir mais conhecimento. Conhecimento. Alguém te tira? Não tem como. Tem duas coisas na vida que ninguém consegue comprar em prateleira básica. Saúde e conhecimento. Verdade, cara. Apesar de precificarem, né? Você não consegue. Não consegue. Absolutamente você não consegue. Ou você tem ou você não tem. É isso. A diferença de valor e preço que a gente falou, tá vendo? Tá vendo? É bem isso. Eu vou estudar ainda sobre isso, porque quero conhecer mais sobre isso. Humilde, hein? Pô, cara, satisfação. Meu irmão, obrigado pela participação aqui. Kilson, mais um episódio, né? Sem dúvidas. Bom, Kilson, lembrando que esse é o primeiro podcast do Brasil em TV aberta todos os sábados às 10h30 da noite. E se você não tem condições ainda de comprar a palestra dele, acessar ele, Opa. 0800 para você, pelo menos parte desse conhecimento, né, Kilson? É verdade. Todo sábado, pela Rede Meio Norte, você também acompanha. Genivaldo Alencar, obrigado mais uma vez. Gratidão imensa, pela meu participação. irmão. Ó, aqui embaixo, Satisfação. no primeiro link da descrição, todas as redes dele vai estar lá. Também, se você quer consumir no TikTok, no Spotify, em todas as plataformas de áudio, fica à vontade. E você já sabe, isso é um produto do Piauí. Para o mundo. Isso aí é o Cast. Valeu, assiste o próximo episódio.